o estado 1s do átomo de hidrogênio. E vamos relembrar o que significa isso. Isso significa o estado que tem o número quântico n igual a 1, e como o número quântico L, que está associado ao momento angular L maiúsculo, ele pode valer qualquer coisa de 0 até n menos 1. Nesse caso, n é 1, n menos 1 dá 0, então só pode haver um estado, que é o estado L igual a 0. E se L igual a 0, como m minúsculo tem que ir de menos L a mais L, também só tem um m possível, que é o m igual a 0. Como m minúsculo é igual a 0, é elevado a i mφ, é elevado a 0, que é 1. Como L é 0, nós mostramos na aula passada que a solução para a função θ maiúsculo de θ, quando L e m são ambos nulos, é a função constante. Essa constante eu absorvi dentro da função radial e, portanto, aqui está o resultado dessa manipulação, a função de onda para o estado 1s, em princípio, função de r, θ e φ, na realidade só depende de r, a coordenada radial, r grande de r. Aí nós determinamos qual era a probabilidade, ou a densidade de probabilidade de encontrar o elétron a uma dada distância r do núcleo. Isso envolve uma integração nas coordenadas angulares, θ e φ, e o resultado é 4πa². A é a amplitude, que tem que ser determinada pela condição de normalização. E um exercício que nós fizemos no final da aula passada, a gente determinou qual era essa constante de normalização. A integral disso sobre todo o espaço tem que dar 1, e isso determina quem é o valor de A grande. Essa função é a função de distribuição de probabilidade, portanto, que descreve a chance que temos de encontrar o elétron a uma distância r do núcleo. E essa função está representada neste gráfico. O máximo dessa função está localizado exatamente em R igual ao raio de Bohr, 1AB. Está aqui 1S, aqui está o gráfico dessa função. Ela tem o máximo quando a distância é o raio de Bohr e decai exponencialmente com a distância. Isso quer dizer que é possível encontrar um elétron em qualquer distância do núcleo, mas com muito maior probabilidade perto da região que equivale a uma distância igual ao átomo de Bohr. Nesse sentido, o resultado para a função de onda do átomo de hidrogênio no estado fundamental coincide com o resultado que obtivemos com o modelo simplificado do átomo de Bohr. O que não coincide com o que obtivemos no caso do átomo de Bohr é que essa função corresponde ao número quântico L minúsculo igual a 0, o que quer dizer que o momento angular associado a esse estado é o momento angular nulo, ao contrário do que acontecia no átomo de Bohr, onde o momento angular valia h cortado. Eu vou lhe mostrar como é que ficam alguns dos demais dos estados seguintes, e eu estou crescendo com a energia. Depois, lembre que a energia depende apenas do número quântico n, então eu posso me referir ao número quântico n ou ao nível de energia de forma indistinta, porque um determina o outro. O próximo valor de n possível é n igual a 2, e para todos os estados que têm n minúsculo igual a 2, a energia vai ser menos a energia de Rydberg sobre 4. Lembre que a energia vai com menos ER sobre n quadrado. Ela não depende nem de L, nem de m minúsculos. Aí eu vou descrever, claro, se n é igual a 2, nós temos duas possibilidades para o L. O L pode valer 0 e pode valer 1. Quando L vale 0, eu me refiro a esse estado como o estado 2s. Lembre da identificação das letras com o valor do número quântico associado ao momento angular. Não é isso? Quando L é 0, nós chamamos esse estado de S. Quando L é 1, chamamos o estado de P e assim por diante. Então, o estado 2s, que corresponde a n igual a 2 e L igual a 0, também não vai ter dependência em θ e φ. Por que isso? Porque L igual a 0 significa que m tem que ser 0 também. E outra vez a gente resolveu a equação angular para o caso L e m iguais a 0, e o resultado é que a função θ grande de θ tem que ser uma constante. Por isso que a função ψ2s, em princípio de r, θ e φ, só depende de r. Eu não estou demonstrando, estou apenas exibindo o fato de que a solução para a função radial é essa coisa que aparece aqui. De fato, as soluções da equação radial vão ter uma cara, todas elas parecidas com essa. Aparece aqui a exponencial de menos r sobre 2 vezes o raio de Bohr,
multiplicado por um polinômio. Tá? E a densidade de probabilidade de encontrar o elétron a uma distância r do núcleo é, como no caso anterior, dada pela integral do quadrado dessa função de onda em θ e φ, e essa integral em θ e φ vai resultar nesse fator 4πr2 aqui na frente, vezes o módulo da função r2s de r, que é esse bicho que está aqui, ao quadrado. Eu não estou me dando ao trabalho de elevar isso ao quadrado, porque isso não tem interesse para nós no momento. O resultado, eu vou mostrar para você o gráfico dessa função. Essa função, que está representada nessa figura, essa que aqui está, ela possui dois máximos. Um máximo localizado perto de r igual a raio de Bohr, na verdade um pouquinho abaixo, e o segundo máximo localizado um pouquinho acima, ou quase em cima de 6 vezes o átomo de Bohr. Veja que isso é diferente do resultado do modelo de Bohr. O modelo de Bohr previa que o raio dessa órbita associada à energia menos ER sobre 4, deveria ser 4 vezes o raio de Bohr. O interessante, então, é que nós temos aqui dois máximos. Na verdade, esse máximo é bem menor do que esse. A minha representação não está em escala, né? Está parecendo até que ele é... Enfim, ele deveria ser bem menor do que ele está representado aqui. Então, a região onde é mais provável encontrar o elétron está em torno de perto de 6 vezes o raio de Bohr. Tá? O próximo estado que nós temos com n igual a 2 são os estados, na verdade são os estados que correspondem a L igual a 1. Nós vamos chamá-los de estados 2p. Como L é igual a 1, m minúsculo pode ser menos 1, 0 ou 1. Lembre que m vai de menos L até mais L. Eu vou começar com m igual a 0. m igual a 0 significa que a parte da função de onda que depende de φ, que é e elevado a i mφ, é igual a 1, é uma constante. Porque se m é 0, temos a exponencial de 0, que é 1. Nós também mostramos na aula passada que a solução para θ maiúsculo de θ, no caso em que L igual a 1 e m igual a 0, é a função cosseno de θ. Isso foi demonstrado no exemplo. Então aqui está a cara da função de onda para o estado 2p com m igual a 0. É uma função radial, que é obtida pela solução da equação diferencial associada a essa função, vezes a parte que depende de θ, que é cosseno de θ simplesmente. A solução, neste caso, é a função que eu estou exibindo aqui. Veja que ela tem a cara parecida com a outra. É, de novo, a exponencial de menos r sobre 2 vezes o raio de Bohr, multiplicado por um polinômio. Nesse caso, um polinômio bem simples. E aqui está, então, a cara da função de onda. A vezes r vezes essa exponencial vezes o cosseno de θ. E ocorre que r vezes o cosseno de θ é exatamente a coordenada cartesiana z. Então, a função de onda é a vezes z vezes e elevado a menos r sobre 2ab. Se eu outra vez calcular a densidade de probabilidade, que envolve o quadrado disso aqui, vai aparecer um termo z quadrado. Isso significa que essa densidade de probabilidade vai ser máxima onde z quadrado for máximo, tá certo? Uma outra maneira de você olhar para isso é você pensar nessa função ao quadrado. Veja, aqui tem r quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então essa função é máxima onde o cosseno quadrado de θ for máximo. E o cosseno quadrado de θ é máximo quando o cosseno for 1 ou menos 1, significa quando θ for 0 ou quando θ for π. Eu estou representando aqui θ igual a 0 e θ igual a π, significa o semi-eixo z positivo e o semi-eixo z negativo. Quando a gente determina qual é a coordenada z que corresponde a esse valor máximo, tomando a derivada, igualando a zero, aquelas coisas todas que você já sabe fazer, vão resultar esses dois valores, mais 2ab e menos 2ab. E eu estou representando aqui curvas de nível do quadrado dessa função de onda. Então, o máximo ocorre quando z é 2ab e 75% está representado aqui, 50% está representado aqui. Então, a densidade de probabilidade se concentra em uma região que está em torno do eixo z. Eu representei isso tridimensionalmente, achurando a região onde essa densidade é significativa. Isso aqui se parece com halteres em pé. Tá certo? O importante é que a densidade de probabilidade, ela é significativa nas proximidades do eixo z. E é por isso que essa função é chamada a função
2pz. Ora, se essa função a vezes z elevado a menos r sobre 2ab é a solução da equação de Schrödinger, como a equação de Schrödinger é simétrica nas coordenadas cartesianas x, y e z, é natural que a gente obtenha outras duas soluções que são muito parecidas com aquela. Basta substituir z por x e z por y, e você vai ter duas funções a mais, né, que também estão associadas a n igual a 2 e a l igual a 1, só que dessa vez elas estão concentradas não em torno do eixo z, mas em torno do eixo x a primeira, e em torno do eixo y a segunda. Por isso elas são chamadas de 2px e 2py. E qualquer estado do átomo de hidrogênio que tenha n igual a 2 e l igual a 1 pode ser escrito como uma combinação linear desses três estados. 2px, 2py e 2pz. Eles formam, portanto, uma base do espaço de soluções da equação de Schrödinger quando n for 2 e quando l for 1. A forma dessa densidade de probabilidade está associada ao tipo de ligação que esse átomo pode formar com outros átomos. Eu desenhei aqui o gráfico da densidade de probabilidade associada à função 2pz, na verdade, a qualquer uma delas. Aqui está essas funções 2p têm densidade de probabilidade com um único máximo, e esse máximo está localizado em cima de 4ab. Curiosamente, 4ab é o resultado do modelo de Bohr, para a órbita associada ao n igual a 2. Eu estou aqui representando uma tabela onde tem aqui os estados do átomo de hidrogênio, N e L, e onde é que estão localizados os máximos das suas densidades de probabilidade. Estado 1s, no máximo no raio de Bohr, estado 2s perto de 5 vezes o raio de Bohr, 2p perto de 4 vezes o raio de Bohr, e aqui os estados que correspondem a n igual a 3. Se n igual a 3, eu posso ter L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. S, P e D. E aqui estão os estados que obteremos se formos descobrir onde é que as densidades de probabilidade vão ter seus máximos. O interessante é você notar que, para um n fixado, os máximos dessas distribuições de probabilidade estão relativamente próximos. Nesse caso, só tem um estado. Esses dois estados, veja, os seus máximos estão perto de 4 vezes o raio de Bohr, entre 4 e 5 vezes o raio de Bohr, e estão longe do máximo da primeira função. No caso n igual a 3, você vê todos os máximos estão localizados entre 9 vezes o raio de Bohr, que é o resultado que a gente obtém no modelo de Bohr, né? E 13 vezes o raio de Bohr, eles estão relativamente agrupados. Então eu posso agrupar os diferentes estados em função da proximidade do máximo das suas densidades de probabilidade. É esse agrupamento que dá origem à noção de uma camada eletrônica. Então nós chamamos essa aqui a primeira camada eletrônica, no caso do átomo de hidrogênio associado ao n igual a 1. Aqui está a segunda camada eletrônica, com máximos da densidade de probabilidade entre 4 e 5 vezes o raio de Bohr. E aqui está a terceira camada eletrônica. Algumas vezes se associa letras a essas camadas. Aqui é a camada K, não é isso? Camada L, camada M, KL, M, etc. Observe que eu posso agrupar esses estados de duas formas. Agrupar energeticamente. De fato, esses dois estados aqui, os dois estados do átomo de hidrogênio, têm a mesma energia, que é menos ER sobre 4. Então, eles já estão juntos do ponto de vista energético. Esses três estados também têm a mesma energia, menos ER sobre 9, N ao quadrado. Então, eles estão agrupados tanto do ponto de vista da sua energia, quanto do ponto de vista espacial, porque eles têm máximos próximos uns dos outros. E aí é isso que dá origem, então, à noção de camada. E eu vou completar essa exposição falando de que maneira a gente obtém, a partir do resultado que a gente obteve para o átomo de hidrogênio, as funções de onda e os estados para qualquer íon hidrogenoide. E isso é muito simples, porque a diferença que há entre um átomo de hidrogênio e um íon hidrogenoide, lembre o que é um íon hidrogenoide? É um sistema formado por Z prótons no núcleo, né? Uma quantidade de nêutrons que não me interessa no momento, e um elétron apenas.
Isso quer dizer que a energia potencial coulombiana associada a um íon hidrogenoide vai ser U de R igual a menos K Z E quadrado sobre R. Compare isso com a energia potencial associada ao átomo de hidrogênio, que é menos K E quadrado sobre R, e você vê que a diferença é, onde aparecia KE ao quadrado, basta você colocar KZE quadrado. Basta você fazer então essa substituição, onde tem KE quadrado, você substitui por KZE quadrado nas funções de onda e você obtém, como num passe de mágica, as funções de onda associadas a qualquer íon hidrogenoide. Em particular, a energia que a gente obteve para o átomo de hidrogênio, que era uma coisa assim, onde M índice é a massa do elétron, isso aqui foi o que obtivemos para o átomo de hidrogênio, você obtém, e esse termo aqui foi o que nós chamamos da energia de Rydberg, né? Você vai obter as energias dos íons hidrogenoides substituindo a ocorrência de KE quadrado por KZE quadrado. Você vê que imediatamente vai aparecer um termo Z quadrado e, portanto, as energias dos íons hidrogenoides, vamos chamá-las de E índice I, serão menos Z quadrado, energia de Rydberg sobre N ao quadrado. E nesse aspecto, a solução quântica para o átomo de hidrogênio e para os íons hidrogenoides, seguem exatamente a mesma lógica que a gente utilizou no caso do modelo de Bohr, onde fizemos a mesma substituição.